Fala pessoal, Fábio Yamaguchi aqui agora para a nossa penúltima aula do livro. Como eu já disse no final da outra aula, os últimos capítulos ele fica testemunhando sobre a sua trajetória como um manipulador do mercado, porque ele era um big trader e não tem, acho que coisas, ele não ensinou tantas coisas assim que eu tenha considerado importantes para nós colocarmos em prática no trader. Então eu vou ler algumas frases que eu achei interessante, que vão nos ajudar a meditar sobre o mercado qual operamos do day trader, ou mesmo para quem é um investidor e está nos acompanhando, né, no estudo desse livro, tá certo? Antes de mais nada, fique comigo até o final, tem frases muito impactantes. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, comente, hype, ative as notificações, faça tudo aquilo que o canal precisa para crescer. Eu preciso e conto com vocês, ok? Então a primeira frase diz o seguinte: seguir os ditados da experiência pode lhe enganar, uma vez ou outra, mas não segui-los invariavelmente lhe torna um imbecil, né? Ou seja, né, ir contra a experiência, né, não é uma coisa muito inteligente. Número 2, tenho que calcular as probabilidades e antecipá-las. Ele sempre fala isso, né? A gente tem que observar qual é a probabilidade, né, do mercado e antecipá-las. 3. Experiências me ensinaram a me precaver de comprar uma ação que se recusa a seguir a líder do grupo, né? Que ele ensina que quando tem assim, por exemplo, tem ações de automobilístico, por exemplo, de carros, né, Toyota, Nissan, Honda e tudo mais, elas começam a subir juntas. Se uma não está subindo, então alguma coisa está errada. Então ele observava isso, né? Vamos aqui então agora a frase de número 4. A história sempre repete o tempo todo em Wall Street, né? 100 anos atrás era assim e hoje continua da mesma forma. 5. Um especulador deve ter fé em si mesmo e em seu julgamento. Ele sempre bate nessa tecla. Você tem que ter fé em você mesmo. Quem que vai confiar em você, melhor em você do que você mesmo? Continuando. 6. A coragem no especulador é meramente confiança de agir de acordo com a decisão da sua cabeça. Ele falando sobre isso de novo, ele insiste nisso, né? É a convicção que ele tanto fala. Você vê que fica até espaçado, né? Ele dá tantas... ele começa a testemunhar dele mesmo. Eu tinha até marcado, mas eu confesso aqui que eu comecei a gravar, fui olhar como ficou a gravação e não tinha gravado nada. Então as minhas marcações sumiram todas. Continuando, número 7. Especuladores experientes nunca esperam entrar em aventuras completamente desprovidos de risco. Olha só o que ele está dizendo aqui, né? Sabe que tem risco, né? Vamos dar uma clareada aqui. Até a iluminação, né? Que eu fiquei, nossa, eu não gravei e não saiu nada. Número 8. Estou sempre disposto a vender quando posso fazer isso de uma vez e com bom lucro, né? Você vê que ele fazia trader com as ações. Então, quando chegava num patamar que ele considerava um lucro interessante, ele saía da operação. Nunca discuto com a fita, ou seja, o gráfico nos dias de hoje, ou perco minha cabeça no mercado por causa de seu comportamento, ou seja, ele entendia que o mercado é soberano e ele não perdia a sua cabeça, ele não perdia o seu emocional quando não estava acontecendo nada de acordo como ele queria. 10. Não é um bom negócio para um homem atuar contra os ensinamentos da experiência e contra o senso comum. Mais uma vez ele, né, mostrando o valor da experiência. Número 11. Um investidor procura segurança pela constância do retorno dos juros sobre o capital que ele investe. O especulador busca por lucro rápido, ou seja, o investidor longo prazo. O especulador, o day trader, curto prazo. 12. Eu posso comprar 100 mil ações, mas em ambos os casos eu devo ter uma razão para o que faço. E uma coisa que ele fala muito, você tem que ter razão, né, para entrar numa operação, para comprar uma ação, né? Se você é investidor, né? Você tem que ter um porquê e esse porquê tem que ser respondido para você. Número 13. Nunca há recompensa para quem é um lobo rabugento em Wall Street ou em qualquer outro lugar. Não adianta ser chato, né? Não vai nos trazer benefício nem no mercado, nem em lugar nenhum, né? Para quem é casado como eu e a esposa estiver assistindo o vídeo, deve estar olhando para o marido e falando assim, né? É para você, né?
Brincadeiras à parte, número 14. Lobos não têm preconceitos tolos contra comer lobos em Wall Street, né? É um mercado assim um mercado roubado, e uma das coisas que ele coloca nos seus testemunhos aqui é que é realmente um querendo engolir o outro, né? Um lobo querendo engolir o outro. Número 15. Ficar bravo não leva um homem a lugar algum. Mais de uma vez me lembrei que um especulador que perde sua cabeça é um caso perdido, né? Não adianta ficar bravo porque tomou loss, não adianta ficar bravo porque o mercado não está fazendo aquilo que você espera, porque o mercado não deve nada a você. Na verdade, você que está procurando tirar alguma coisa desse mercado que é soberano. Número 16, a especulação com ações não vai desaparecer nunca, nem o Forex, nem, o, nem a especulação com commodities, índices, né? Vai permanecer. 17, em adição à tentativa de determinar como ganhar dinheiro, uma pessoa deve também tentar se manter longe de perdê-lo, tá certo? É quase tão importante saber o que não fazer quanto saber o que deve ser feito. É, portanto, bom lembrar-se que a manipulação, de alguma maneira, entra em praticamente todos os avanços em ações individuais e que estes avanços são arquitetados por grandes acionistas, com um objetivo em vista, e somente um, é que é o de vender com o melhor lucro possível, né? Então você deve aprender com seus erros para não cometê-los. Uma vez que você aprende com seus erros, você então acerta mais, né? O que ele está falando aqui é que na manipulação daqueles dias, eu acredito que hoje é a mesma coisa para você que é investidor e compra ações. Você vê que muitas vezes dá aquele estouro para cima, às vezes é um candle enorme, depois já no dia seguinte começa a cair de novo. São os manipuladores de Wall Street, né? Realizando os seus lucros, levando o mercado a uma alta para depois então realizá-los, né? 18. A esmagadora maioria dos artigos que induzem a uma alta, publicados com a autoridade de diretores anônimos ou acionistas, transmitem informações não confiáveis ou enganosas para o público. O público perde muito, milhões de dólares todos os anos, aceitando essas declarações como semi-oficiais e, portanto, confiáveis. É um mercado roubado, é aquilo que eu acabei de dizer agora, né? Nós não temos as informações que muitos privilegiados têm, isso é crime, mas a gente sabe que existe, né? E aí, nós, né, principalmente os inocentes ou aqueles que não têm esse conhecimento que você está tendo nesse canal, já comecei até a ensinar a analisar gráficos, a mostrar perspectivas, mostrar como funciona o trader na prática, através do gráfico e através de inúmeros vídeos que eu fiz da parte emocional. Você é alguém que está vacinado contra isso, né? Então, não se esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar, fazer tudo aquilo que o canal precisa para crescer e ajudar mais pessoas também a serem mais conscientes, como eu e você. 19. Quando uma ação se mantém caindo, você pode apostar que há alguma coisa errada com ela, tanto quanto com o seu mercado ou com a companhia, né? Então, quando ela se mantém caindo, abra os olhos, né? Bom, deixa para lá, vai assistir os vídeos que eu fiz sobre ações no gráfico, que você vai entender aquilo que eu quase falo agora. Número 20. Na verdade, o único momento em que um vendedor pode ganhar dinheiro grande vendendo uma ação é quando a ação está alta demais, né? Subiu demais, é uma boa hora para você realizar o lucro, né? Número 21. No mercado autista, e particularmente nas grandes altas, o público primeiramente ganha dinheiro. Todo mundo entra quando começa a subir, né? O qual mais tarde perde, simplesmente por permanecer no mercado por tempo demais. É aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Existe um motivo por trás disso, existe interesses por trás dessa alta. Esta conversa de operações baixistas ajuda-o a ficar por mais tempo do que deveria. O público deveria se precaver contra explicações que explicam somente aquilo em que altos funcionários anônimos querem que o público acredite. É um mercado roubado, né? 22. O público sempre quer que lhe digam o que fazer, né? É aquela coisa, por isso que eu sou muito grato a você que se inscreveu no canal, que assiste os vídeos, que tenho certeza que quer que outros também façam como você. Hoje em dia, com o AI, né, a inteligência artificial, as pessoas não querem mais estudar, fazer por si próprio, né? Quer tudo de mão beijada, né? A minha opinião é muito única. Eu gosto da inteligência artificial, dizemos aqui no Japão AI, né?
porque quem não usa o chat GPT, eu uso, porque me é útil muitas vezes. Mas em relação a trader, mais em relação a investimentos, ou alguma coisa da minha vida pessoal, eu prefiro eu fazer, né? Do que confiar, por mais que seja eficiente, num computador, numa inteligência artificial ou em outra pessoa, muito menos. Sempre eu sigo os conselhos desse autor mesmo antes de conhecê-lo, eu sempre fui pela minha cabeça, estando certo ou errado. Continuando. O mercado está sempre de 6 a 9 meses na frente das condições reais. É a precificação de preço, né? É aquilo que você já, não sei se já sabe ou se já sabe, o mercado sempre está 6 meses adiantado. Ele já está precificando aquilo que vai ser daqui 6 meses. Seja no Forex, moedas, seja nos índices, seja nas ações, seja nos commodities, ele sempre está precificado. Ele está sempre de 6 e ainda ele coloca aí, a 9 meses na frente das condições atuais reais. Foi a 23, vamos para 24. Corretores tiram seu sustento das comissões do público, e então eles vão tentar induzir o público através de suas cartas sobre o mercado ou através de palavras, para comprar as mesmas ações nas quais, guarde isso, eles receberam ordens de venda de grandes acionistas ou manipuladores. Se você já investe, você vai ver que muitas vezes na própria corretora, muitas vezes no jornal, falam assim que é o momento da ação tal, por causa de motivo tal, por causa de coisa tal, né? Ele já disse uma vez no livro, nós devemos filtrar, porque existem muitas vezes interesses, que aí entra lá, eles começam a levar o preço a subir, aí entram os inocentes, e aí vai acreditando, ele falou agora há pouco aqui, não saem na hora certa, aí quando eles abrem os olhos já estão no prejuízo, já estão no vermelho, né? Um mercado roubado que não tem dó de ninguém. E aí, é a frase 25, eu vou terminar porque é depois da última aula. Existem momentos em que o silêncio vale ouro, que coisa, né? Bom, hoje terminamos por aqui, depois vem a última aula para encerrarmos o livro. Espero contar com vocês na próxima aula. Já agradeço a você que se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreva, dá um like, compartilhe, comente, ative as notificações. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.